Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dicas de entrevista em empresas grandes como Facebook, Amazon, Netflix, Google para desenvolvedores de software. E aí, galera, beleza? Esses dias eu estava vendo um vídeo do Gergely. É um cara que trabalhou bastante tempo no Uber e também foi gerente de contratação lá no Uber. Ou seja, tem bastante experiência entrevistando desenvolvedores e também tem bastante experiência fazendo entrevistas, sendo entrevistado para várias empresas tech. Ele já trabalhou também no Skype e no Skyscanner. Então achei bem legal as dicas que ele dá. Vou colocar o link do vídeo aqui e vou dar uma resumida nas ideias que ele deu, que eu achei que são muito boas. A primeira ideia que ele deu é relacionada com os livros que você pode ler para aprender coisas para fazer essas entrevistas nessas grandes empresas. Não precisa ser grandes empresas, pode ser qualquer empresa aí de tecnologia. Imagino que seja um padrão meio parecido nessas empresas internacionais. Então, o primeiro livro que ele recomendou é o Cracking the Coding Interview. Eu já vi várias pessoas falando sobre esse livro, parece ser muito bom para aprender coisas que são faladas nessas entrevistas. E sobre algoritmos mesmo, ele falou de um livro que eu não conhecia, que chama Grokking Algorithms. É um livro bem fino e visual de algoritmos e estruturas de dados. Achei bem interessante, eu estou até querendo comprar esse livro. Ele realmente resume os principais algoritmos e estruturas de dados. Apesar de ter dado aula desses assuntos, já faz um tempo, eu queria relembrar essas coisas. Não sei se eu vou fazer alguma entrevista algum dia nessas empresas grandes, mas pode ser que você faça, então dá uma olhada também nesse livro. Outro livro que ele recomendou, e esse é para mais sêniores, é o System Design Interview, que daí fala mais de projeto de sistemas mesmo. Então essas foram algumas dicas de livros. Depois ele falou uma coisa que eu achei bem legal, não imaginava que fosse assim, mas faz bastante sentido. Ele falou o seguinte: o recrutador, que é a primeira pessoa que você entra em contato na empresa, que é a pessoa de RH e que possivelmente faz a primeira filtragem dos currículos, ele falou o seguinte: esse recrutador, ele está do seu lado. Para ele é bom que você seja contratado. Ou seja, o recrutador, ele tem uma espécie de meta, ele tem que contratar, 5 desenvolvedores júniores, 2 sêniores e assim por diante. Então, quando ele consegue contratar, isso é bom para ele. Então, isso é uma coisa que você pode aproveitar. Então, ele fala o seguinte: você pode perguntar coisas para o recrutador. Por exemplo, quais são as dificuldades que as pessoas têm nessa empresa quando fazem entrevistas? Quais são as dicas que você me dá para ser bem sucedido nessas entrevistas? E assim por diante. Então achei muito legal isso, né? A gente imaginar mesmo que o recrutador está do seu lado e ele quer que você realmente seja contratado. Ele inclusive comentou situações em que o recrutador entra em defesa da pessoa, do candidato, para que ele consiga realmente ser contratado. Então acho que vale a pena você se aproveitar do recrutador, no bom sentido, né? E tirar dúvidas com ele para saber mais sobre a empresa, sobre o que a empresa valoriza. Aí outra coisa que ele falou que eu achei espetacular também é a mentalidade que você tem quando você vai fazer essas entrevistas nessas grandes empresas ou empresas menores. Tanto faz, a ideia aplica para qualquer tipo de empresa de desenvolvimento. E acho até que para qualquer tipo de entrevista de emprego. Ele falou o seguinte: a melhor mentalidade que você pode ter nessas entrevistas é uma mentalidade de oportunidade de aprendizado. Ou seja, você está indo lá para aprender coisas. E outra coisa relacionada com isso é não ficar esperando tanto e pensando tanto no resultado em si. É ficar mais tranquilo com relação ao resultado. Eu vou aqui aprender muitas coisas e não importa mesmo se eu seja aceito ou não nessa empresa. Ele falou que esse tipo de mentalidade deixa a pessoa mais tranquila. Ele usou o termo underdog em inglês, que é uma espécie de pessoa que está por ali, não sabe se vai conseguir ou não, mas está de boa. Eu achei uma ideia bem legal. Aí outra coisa que ele fala é o seguinte: durante as entrevistas, a ideia é você se comunicar com o entrevistador. Não é tipo assim, você tá lá, o cara tá fazendo perguntas e você vai simplesmente respondendo essas perguntas de uma forma passiva. Ele diz que como gerente de contratação, ele gosta muito quando o entrevistado, quando o candidato se comunica com ele, faz perguntas, conversa. Isso mostra que a pessoa tem boa habilidade de comunicação. Porque, afinal de contas, o trabalho dentro de uma empresa de desenvolvimento é um trabalho colaborativo. Então, se ele perceber que você é uma pessoa muito fechadona, que só faz o que é pedido e não conversa e não interage, isso conta negativamente para você. Então, quando você vai lá e faz mesmo a solução do problema que eles pedem, ele fala, inclusive, de você no final falar: olha, será que eu perdi algum caso aqui, algum edge case? Será que eu não pensei em algum detalhe? Será que eu perdi algum detalhe? Perguntar mesmo para o entrevistador. Ele diz que isso mostra que a pessoa realmente
colabora, que é uma característica muito importante do desenvolvedor. E outra coisa que ele falou, que pelo menos na experiência dele, e parece-me que faz muito sentido, é você perguntar de coisas da empresa mesmo. Como que vocês fazem o deploy aqui? Que tipo de testes vocês usam no desenvolvimento das aplicações? Ele falou que adora gente curiosa e que é fast learner. Parecem duas características muito importantes. Ser curioso, querer saber mesmo como que a empresa faz as coisas e com isso você está aprendendo também. E fast learner, uma pessoa que aprende rápido as coisas. E na outra entrevista, que eu acho que é uma das últimas, que eles chamam de behavioral, que é para saber realmente o comportamento da pessoa, como ela reage, a dica dele é você realmente estar presente ali. Não ficar tentando recitar coisas que você decorou, como se fosse uma espécie de robô. Ele diz que muita gente, às vezes, não entende a pergunta que ele faz e começa a falar coisas que não estão relacionadas exatamente com a pergunta que ele faz, e isso conta negativamente. Então, presta atenção na pergunta. Se você não entendeu, por exemplo, ele diz que você tem que pedir para que seja esclarecida a pergunta. Ele usou um exemplo de pergunta, que é querer saber se você já fez algum trabalho de mentoria com alguém e aí a pessoa não entende direito o que ele quer dizer com mentoria. Ele fala que a coisa certa nesse momento é perguntar, esclarecer o que você quer dizer com mentoria. Então, conversar mesmo, não ficar simplesmente recitando coisas que você decorou. E a outra dica que ele dá é que a entrevista de emprego é uma entrevista de duas vias. Principalmente no final, é bom você saber daquela empresa, de coisas que importam para você. Então ele deu o exemplo do Uber, que estava com uma má fama numa determinada época, no que diz respeito à sua cultura. Ele disse que muita gente que ia fazer entrevista lá perguntava: aqui no Uber é assim mesmo, como estão dizendo na empresa? Então ele achava isso muito positivo, que a pessoa realmente quer saber como as coisas acontecem na empresa. E a última dica é não ficar tão chateado quando falhar. Você nunca falha. Quando você não passa numa entrevista, quando você não recebe uma proposta, isso é sempre experiência. Eu postei o caso lá do cofundador do WhatsApp, que foi rejeitado pelo Facebook, rejeitado pelo Twitter, depois fundou o WhatsApp e o WhatsApp foi comprado pelo Facebook por 19 bilhões de dólares. Então, de fato, se o cara tivesse desanimado, ele não ia criar o WhatsApp e não ia ser tão bem sucedido. Então ele falou isso. Várias entrevistas em que ele falhou foram úteis para ele aprender coisas que ele utilizou na entrevista que ele passou. Ou seja, cada entrevista você aprende coisas novas que você pode carregar para as próximas entrevistas. Então era isso, galera. Só umas dicas aí de entrevistas de emprego. Eu não sou recrutador, mas achei muito legal esse vídeo. Dá uma olhada no vídeo completo lá, que ele fala outras coisas. E boa sorte nas entrevistas de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.